E aí, pessoal, beleza aí? Olha só, mais um vídeo que eu vou postar aqui no canal tratando de planejamento tributário e contencioso para levar informação para os empresários aí, né? Dentro de um contexto de grupo econômico, daquilo que é aceito, daquilo que não é aceito, para você, né? Olhar isso que eu vou dar aqui como exemplo, através de um julgamento no CARF, na operação da sua empresa e mitigar risco. Tá? Meu objetivo aqui no canal é sempre esse, levar informação, ter um viés técnico, falar de forma simples e aí fazer uma provocação para você na sua empresa olhar e falar, meu, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui tá errado. E quem quiser uma assessoria, né, uma consulta, enfim, entender, ou até mesmo para estruturar um planejamento, meu WhatsApp sempre fica aqui no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo, beleza? Me chama aqui, a gente entende e dá uma assessoria aí na sua empresa. Mas olha só, hoje eu vou comentar aqui um julgamento do CARF de 30 de abril de 2026, que tem a ver com locação de imóveis dentro de um grupo econômico. Tá? Essa é uma operação, gente, essa operação aqui que foi autuada pela Receita Federal, é uma operação que acontece há anos dentro de grupos econômicos. Não existe nada mais comum do que um grupo econômico ter a parte operacional e a parte patrimonial. Né? E a estrutura operacional alugar, né? Se utilizar dos imóveis do grupo e pagar aluguel para a estrutura patrimonial. Isso aqui é uma questão antiga, não tem nada de novo aqui. O que tem de novo, que é o que eu estou trazendo aqui hoje, né? Através desse acórdão que é de 30 de abril de 2026, o número do acórdão eu vou falar aqui, ó, 1402.007.712. Então, o que tem de novo nesse acórdão? Foi uma decisão, muito, na minha opinião, muito acertada do CARF, que cancelou a autuação e disse, em linhas gerais aqui, que não tem nenhuma irregularidade, não tem nenhum ilícito tributário entre, num contexto de grupo econômico, uma empresa patrimonial alugar imóveis para a estrutura operacional, tá? Que não é simulação. Então a Receita Federal, o que ela quis dizer? Ela quis dizer, olha, não tem substância econômica, não tem propósito, você está fazendo uma operação simulada porque você está alugando para você mesmo. Em linhas gerais, eles quiseram descaracterizar a operação de locação intragrupo. E o CARF cancelou essa autuação, dizendo que não havia nenhuma ilegalidade nisso, que a operação tinha materialidade e que é preciso respeitar, né, até dentro do que prevê a Constituição, a liberdade de auto-organização do empresário. Então, assim, o CARF foi muito lúcido, né? Foi muito preciso, muito acertado. O que me assusta, gente, é eu ter essas notícias de que a Receita Federal ela tenta criar ali uma ficção, né? Olha, a lei não permitiria isso é uma simulação de algo que é consolidado, de algo que é previsível dentro de uma estrutura de grupo, né? E que a lei não veda em momento nenhum. Então, graças a Deus, o CARF, né, desempenhou um papel aqui importante e correto de cancelar esse tipo de autuação, porque senão cada vez mais se gera insegurança jurídica aí para os empresários. Vou resumir a ópera aqui para a gente entrar na parte final do vídeo. Então, o que aconteceu? Esse caso que foi autuado, ele envolveu a desconsideração de despesa com aluguel pela fiscalização, que entendeu que os contratos celebrados entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico teriam sido criados apenas para reduzir a carga tributária, né? Então, segundo aí o fisco, a utilização de uma empresa patrimonial responsável pela propriedade dos imóveis representaria uma estrutura sem propósito econômico real. Absurdo isso, né? E aí a empresa se defendeu, o nome da empresa aqui, ó, como eu já mencionei o número do acordo, o nome da empresa é Progresso Logística e Distribuidora S.A. Posso falar porque o acordo não é público, né? Então, tranquilo isso. Quem quiser, já mencionei o número do acordo aqui, só entrar no site do CARF e pegar lá. Tá? Então, na defesa, a empresa demonstrou que as operações possuíam materialidade, né, apresentou contratos formalmente válidos, registros contábeis consistentes e o correto reconhecimento tributário das receitas de aluguel oferidos pela empresa locadora, né? E também foi evidenciado que a segregação patrimonial adotada atendia os objetivos empresariais legítimos, alinhados à gestão e proteção dos ativos do grupo. Veja, eu não sou obrigado a colocar todo o meu patrimônio imobiliário na mesma empresa que faz a operação. E qual é o outro cuidado aqui muito relevante que eu falo para os meus clientes há anos e que isso protege muito a operação dos clientes e que aqui, pelo menos nesse caso aqui eu não vi ser mencionado, mas eu vou falar aqui no vídeo. Que, olha, considere tratar o preço do aluguel em base de mercado. O valor do aluguel que é cobrado intragrupo, ele tem que ser lastreado no mesmo preço de aluguel que eu cobraria para um terceiro. Toda vez que eu faço uma operação intragrupo, eu mostro para o fisco ou para os julgadores, né, que eu tratei dentro do grupo econômico, da mesma forma que eu trataria com um terceiro, a minha operação fica muito mais defensável, muito mais forte.
muito melhor estabelecida, né? Ganha muito mais robustez aí. Eu comprovei que eu operei dentro do grupo como eu operaria com terceiros. Pô, onde está a simulação? Onde está ali a falta de materialidade? Onde está o único objetivo de reduzir carga tributária? Né? Se eu não extrapolei as bases de mercado, isso é um ponto muito importante também. Tá? Aí o CARF, né, como eu já comentei aqui, quando ele analisou a defesa do contribuinte, ele concluiu que não tinha elementos suficientes para a Receita Federal querer caracterizar uma simulação. Tá? E ele reforçou muito a questão de que a legislação não impede a constituição de empresas patrimoniais nem a realização de contratos entre partes relacionadas, desde que tais operações possuam efetiva substância econômica e sejam efetivamente comprovadas. No voto, né, para terminar aqui, quando a gente olha o voto, aqui ele fala expressamente, ainda que as empresas do grupo possuam os mesmos sócios, não há lei impedindo a criação de empresas com atividades distintas, ainda que essa divisão acarrete redução de tributos. Tá? Isso aqui é um dos trechos do voto. E para terminar, ele fala também, inclusive a liberdade de auto-organização está garantida pela Constituição Federal em seu artigo 170, parágrafo único. Então, gente, acho que coloquei aqui, né? Pontuei o problema, coloquei os argumentos de defesa, inclusive os que foram aceitos pelo CARF, e fiz aqui trouxe um ponto adicional, que é essa questão de base de mercado. Veja, embora a gente tenha essas notícias de autuações absurdas, na minha visão, o CARF ainda funciona muito bem para que as empresas consigam se defender e fazer valer aí a justiça tributária. Se você quiser algum tipo de consultoria sobre essa demanda, se você tiver em fiscalização, recebeu auto de infração, quiser fazer um planejamento tributário ou até mesmo rever o seu planejamento tributário, me chama aqui, vou ter o maior prazer de te atender. Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Repito que os meus contatos ficam aqui no início da descrição do vídeo. Curta aqui o vídeo, manda para um amigo aí, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até mais.